Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje dedica o programa a falar sobre fusões, aquisições, oportunidades de negócios. E o nosso convidado é o sócio-diretor da Condere Consultoria em Negócios Estratégicos, Paulo Cury. Paulo, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. Eu que agradeço a você, aos ouvintes internautas aí da CBN. Obrigado pela oportunidade. Paulo, vamos começar por enxergar esse momento que nós vivemos no Brasil. Nós temos um cenário rico de aquisições, compras e venda. É um momento interessante nesse mercado? Milton, eu acho que o mercado ele começou mais fraco no primeiro trimestre e a partir do segundo trimestre ele vem se acelerando um pouco mais em termos de fusões e aquisições. Tem uma questão, a taxa de juros estando mais baixa ajuda nesse tipo de processo. Acho que também tem ainda um apetite de investidores de fora do Brasil, de entrar no Brasil, e também muitos negócios acontecendo entre empresas locais que estão buscando oportunidades de crescer e de alavancar os seus negócios. Você falou aqui fusão e aquisição. Vamos definir aqui para o nosso público claramente quais são os movimentos possíveis nesse negócio? Claro. Em primeiro lugar, acho que quando a gente fala sobre crescimento, uma empresa que busca crescimento, ela tem três opções básicas, eu diria. A primeira é ela investir em pesquisa e desenvolvimento internamente, ela buscar alianças ou ela fazer uma operação de fusão e aquisição. Sendo que a última é onde você realmente consegue ter uma alavanca mais forte de crescimento e também você demanda mais investimento. Quando a gente fala em fusão, é quando duas empresas, elas, por exemplo, elas definem que elas vão fundir suas operações criando uma nova empresa. A parte de aquisição é quando uma empresa compra uma outra empresa e ela passa a ser acionista dessa outra empresa. Muitas das vezes nós ouvimos falar em fusões, mas quando nós vamos olhar na prática, foi uma das empresas que acabou tomando mesmo o comando daquela outra empresa. Isso costuma acontecer? Sim, costuma, acho que é bastante comum. Apesar de se usar o nome de fusão. Bastante comum. Por quê? Eu acho que muitas vezes é a forma como a mídia coloca isso nos jornais e periódicos, mas e também porque são operações muito parecidas e muitas vezes não fica claro o que aconteceu de fato naquela operação específica, se você teve troca de ações, se você teve uma entrada de um outro sócio. Então é por essa questão que não fica às vezes muito claro do que a gente está falando. Dos muitos negócios que foram feitos aí nos últimos anos, o mais recente envolveu duas grandes empresas, Banco Itaú e Credicar. O Itaú fez uma aquisição da Credicar, valor aí acima de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O que este negócio, esta operação nos ensina? Eu acho que o Itaú ele tem uma estratégia expansionista muito forte. Eles têm feito algumas aquisições nos últimos tempos. O Itaú já conhecia a Credicar, porque eles já eram acionistas da Credicar. Tanto que o Itaú, quer dizer, ele foi a maior proposta porque o Itaú conhecia as sinergias da Credicar. Algo muito importante quando você tem na ponta do comprador, o comprador ele sempre vai estar olhando o que tem de sinergia em cima daquele ativo que ele busca adquirir. Porque muitas vezes, quando você está na ponta da venda, a tua avaliação é diferente do comprador, porque o comprador ele enxerga várias sinergias que muitas vezes o vendedor não tem nem ideia de quais sejam, porque ele não conhece a estratégia da empresa, ele não conhece o que essa aquisição pode trazer de valor para o negócio. Então me ajuda a entender o seguinte, você falou várias vezes aqui, sinergia. O que é isso do ponto de vista prático? Sinergia, pegando o exemplo do Itaú, ele já conhece a base de dados de clientes do Credicar, ele já sabe a qualidade dessa base de dados. Eu acredito que eles saibam o que pode ser vendido a mais para esses clientes da Credicar, o que eles podem empilhar de outros produtos, outros serviços. Esse é um exemplo de sinergia. Ou seja, em operações como essa, a informação é dinheiro. Informação é dinheiro. E você entender qual que é a estratégia do comprador e por que faz sentido essa operação, que eu até estava comentando com você antes da gente entrar no ar. Muitas vezes o vendedor, ele entra num processo como esse sem entender por que faz sentido, por que ele deve vender o negócio dele, aonde é que ele vai chegar num processo como esse, o que ele está buscando de valor e de alavancar o negócio dele. Pergunta feita aqui pelo Nelson.
Ele diz assim: acabei de receber uma proposta para juntar negócios. O que eu devo levar em consideração? Bem, Nelson, em primeiro lugar, acho que você precisa refletir do porquê faz sentido fazer esse negócio. Se você entender que faz sentido, o segundo passo que eu recomendo é avaliar qual que é o valor do negócio. No sentido, pode ser ganhar dinheiro? Pode ser ganhar dinheiro, mas principalmente, Milton, é se esse negócio faz sentido para a estratégia da empresa. Se aonde eu quero chegar, o que eu vejo para os próximos anos de mudanças no mercado, de desafios do mercado, se essa fusão ou essa aquisição, se ela vai fazer com que eu possa navegar melhor nesses mares ao longo do tempo. Acho que essa é a primeira pergunta importante. Definir se o que eu quero é vender a empresa ou quero me unir a outra empresa é importante? Eu acho que isso, num primeiro momento, é menos significativo, porque a forma que isso vai acontecer, seja fusão, seja via aquisição, isso é desenvolvido ao longo do tempo. Acho que primeiro tem uma questão de perguntar se esse é um bom negócio para a minha empresa e para mim como acionista da empresa. Como é que as coisas começam? Por onde é que elas começam? Quer dizer, alguém procura alguém com uma proposta já fechada, definida, eu quero comprar ou eu quero unir negócio? Como é que funciona isso? Legal. Bem, em primeiro lugar, pela experiência que a gente tem trabalhando tanto na ponta dos vendedores quanto dos compradores, é muito difícil você ter uma proposta feita. Acho que, em primeiro lugar, tem um encontro, uma discussão, uma primeira aproximação para as pessoas se conhecerem, para aí sim começar a existir a oportunidade de ter algum negócio. A partir do momento que se existe um interesse, sempre se assina um NDA, quer dizer, que é um documento de confidencialidade entre as partes, que isso é muito importante. Isso pode parecer um detalhe, mas eu já vi muitos empresários que começam uma discussão de negociação sem se preocupar com a confidencialidade das informações da empresa deles. Eu até tenho um caso, abrindo parênteses, eu tive recentemente com um empresário do setor de óleo e gás, que ele simplesmente passava as informações mais importantes da empresa dele para um monte de gente, em questões estratégicas, questões do negócio. Então, acho que o primeiro ponto é confidencialidade. Depois, entra uma discussão onde a empresa que quer vender o seu ativo, ela vai preparar um documento onde ela vai mostrar um pouco qual que é a sua estratégia, o que ela tem feito, quais são as forças e fraquezas, por que o mercado dela é bom e, principalmente, quais são as expectativas do negócio para o médio e longo prazo. Porque qualquer vendedor, o que ele compra é crescimento e sinergias. Então, se o teu negócio vai crescer, se o teu mercado é bom, isso é um ponto que vai atrair interesse de compradores. Quem é que faz esse estudo? Geralmente, as empresas contratam assessores, porque esses assessores ajudam a pensar nessa discussão. São pessoas que estão fora do dia a dia, até porque isso leva muito tempo para você preparar esse tipo de análise, porque você vai ter que levantar todos os números da empresa, você vai ter que projetar receitas, despesas, margens ao longo do tempo. Se você está entrando em um novo mercado, quais são as receitas adicionais e por aí vai. Num negócio desse, eu me vejo obrigado a abrir a minha empresa para aquele possível comprador ou aquele com o qual eu vou me unir? Sim, por isso que é fundamental, em primeiro lugar, você ter um acordo de confidencialidade, você confiar no teu potencial comprador ou na potencial empresa que você vai fazer uma fusão. Infelizmente, eu já vi casos muito tristes de empresas que foram muitas vezes ludibriadas porque alguém traz uma proposta, mas que não é uma proposta firme de compra e o empresário abre as suas informações. Por isso que esse processo tem que ser encarado de uma forma, eu diria até muito cartesiana, de tomar muito cuidado, de passo a passo. Então, primeiro abrir as informações, ter uma primeira discussão, que eu recomendo que não se fale de preço no primeiro momento, porque eu acho que é para as empresas se conhecerem. A partir daí, geralmente, o que acontece é onde a gente faz uma valoração da empresa, de quanto vale a empresa, trabalhando com diferentes métodos. Para simplificar, eu te diria que ou a gente trabalha com múltiplos operacionais ou financeiros, como, por exemplo, preço sobre lucro, ou um múltiplo em cima do EBITDA, que é o LAGIDA, quer dizer, que é o lucro antes do imposto de renda, e por aí vai, e juros, depreciação.
E com essa valoração, o próximo passo é onde a gente chega no comprador e dá uma faixa de preço que a gente acredita para aquela empresa. Se existir interesse, o comprador ele vai colocar na mesa o que a gente chama de uma proposta não vinculante. É onde ele diz, olha, eu tenho interesse, quero fazer o negócio, mas antes disso eu preciso realizar uma due diligence. Ou seja, ele vai colocar advogados, auditores para verem os números da empresa, para olhar os contratos, se existem passivos fiscais, se existem passivos trabalhistas. Até por isso que é muito importante qualquer empresário sempre estar preocupado com a governança do seu negócio, de não ter passivos, de ter uma operação bem azeitada e bem cuidada, porque isso sempre pode ser um problema ao longo de um processo de due diligence. Existem compradores secretos? Eu, particularmente, não conheço e se eu tivesse um cliente nosso com um comprador secreto, eu não iria em frente antes de saber quem é. Ou seja, deixaria de ser secreto. Eu deixaria de ser Deixaria de ser secreto. secreto. Eu acho que isso pode ser um risco para quem está num processo de negociação. Você falou agora há pouco dessa questão do passivo tributário, trabalhista, etc. O Célio Fabiano de Souza manda para cá a seguinte pergunta: se é possível fazer uma fusão de duas empresas, ambas com dívidas de impostos? Célio, essa é uma pergunta muito específica que eu precisaria avaliar o caso para te responder. Mas esse é um parâmetro que deve ser levado em consideração? Sem dúvida, até porque num processo de aquisição, caso sejam levantados passivos fiscais ou tributários, geralmente o que se faz é criar uma conta lateral, vamos dizer assim, onde, um exemplo, eu vou vender minha empresa por 10 milhões, eu tenho um passivo de 2, esses 2 milhões eu não vou receber e eles vão ficar numa conta lá vinculada à operação até se ter uma solução em cima desse passivo. Até nenhum comprador ele quer entrar numa empresa que tenha passivos. O Carlos pergunta aqui o seguinte: numa fusão, tem como os dois saírem ganhando ou sempre alguém sai perdendo? Carlos, essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que todo processo de fusão e aquisição, os dois têm que sair ganhando. Eu acho que Mas você isso é tem... possível? Eu acho que com certeza sim, porque se os interesses eles são alinhados, se existem sinergias, o negócio tem que ser bom para ambos os lados. Eu até acho que tem um ponto importante, pegando esse gancho, que é a questão de preço. Muitas vezes falam, mas o comprador ele quer pagar o mínimo possível. Isso não é verdade. Eu já vi casos do comprador que ele não está preocupado em pagar o mínimo possível. Quando ele está preocupado de ter um bom ativo. Então, se ele entende que é um bom ativo, que vai gerar valor, eu acho que pode ser bom para todo mundo, até porque muitas vezes o comprador ele compra uma empresa e o empresário ele vai ficar mais 5, 7 anos naquela empresa. E qual comprador que vai querer esfolar o vendedor na entrada e eles vão ter que conviver mais 5, 7 anos juntos? Porque muitas vezes parte do pagamento ele está vinculado a resultados futuros que vão estar sendo apresentados pelo vendedor, vamos dizer assim, ao longo do tempo. É comum haver, então, esse período de transição que pode durar aí um determinado tempo? Você falou em 7 anos, 5, 7 5 anos, mas anos, enfim. é comum. É comum disso É acontecer. comum, principalmente em negócios onde a presença dos sócios é muito importante, onde os sócios agregam muito valor. Porque se eu estou comprando uma empresa que tem bons sócios gestores, não faz sentido eu perder essas pessoas, porque eu vou estar tirando o valor do meu ativo que eu estou comprando. Então é óbvio que existem exceções onde o comprador ele pode querer fazer um negócio bom só para ele, mas eu acho que o que a gente deve buscar é um negócio onde seja bom para os dois lados. E pela minha experiência, eu acho que é mais do que possível chegar nesse bom termo. Vem um comprador, faz uma boa proposta, eu tenho que vender a minha empresa? Depende. Depende, primeiro, de você olhar internamente e achar que faz sentido aquele momento para a venda. Então, vou te dar 2 exemplos antagônicos. O primeiro, se eu acho que o meu mercado é um mercado que eu tenho um sócio forte, por exemplo, vai me ajudar a crescer, eu vou mudar o meu negócio de patamar, eu deveria vender. Se eu acho que eu não estou precisando agora de ter um sócio, que eu posso continuar crescendo e me desenvolvendo, eu deveria esperar.
Mas acho que essa é uma avaliação que depende muito do ambiente competitivo e do momento de cada empresa. Essa é a avaliação que eu faço ou essa é a avaliação que a consultoria que eu levo para a empresa nesse momento vai fazer por mim? Eu acho que é algo que deve ser feito em conjunto, mas eu acho que a consultoria tem que ajudar o empresário, né, a refletir sobre isso, de qual que é o melhor momento que faz sentido uma transação. A consultoria trabalha para as duas empresas que estão na negociação? Nunca. Isso eu diria que é algo que deve ser evitado. De forma nenhuma você pode estar nas duas pontas. Por exemplo, no meu caso, a gente já trabalhou para o comprador em alguns momentos e para o vendedor em outros, mas sempre em momentos totalmente diferentes, operações diferentes. E é uma pena até que são exceções, mas às vezes nesse mercado existem casos de advisors que trabalharam nas duas pontas. Quer dizer, Isso é existem péssimo. casos Eu já ouvi em falar que isso sobre acontece. Eu já ouvi falar sobre isso, mas Não é não, recomendável. isso é totalmente não ético. É não ético, inclusive. Quer dizer, você não pode estar. tá ferindo, inclusive, uma regra ética nesse mercado. Sem dúvida. Você precisa, até porque você tem que defender os interesses do teu cliente, seja ele comprador ou vendedor. O que já aconteceu para nós, que é interessante, a gente já foi procurado por comprador, dizendo, olha, eu quero comprar uma empresa e eu confio no trabalho de vocês, eu gostaria que vocês estivessem assessorando o vendedor. A gente só trabalha com vendedor, a gente não trabalha mais com comprador, mas já aconteceu do comprador indicar, porque o comprador ele quer ter também a tranquilidade de saber que do outro lado tem alguém sério que vai estar olhando a empresa de forma correta e estruturada. E aí não há conflito de interesse. Não. Mas você sempre tem que escolher uma ponta. No final do dia, quem é que vai pagar os teus honorários? Você precisa estar numa ponta. Você nunca pode estar nas duas pontas. Isso não existe. Há quanto tempo vocês trabalham nessa área? Há quase 15 anos. Há quase 15 anos. Sim. E não só aqui no Brasil. A gente fez algumas coisas na Argentina, quer dizer, agora menos, que eu estava te comentando, porque a Argentina está um pouco mais difícil, e algumas operações no Chile. Tá, eu, quando estou dizendo aqui vocês, eu estou me referindo à Condere, a empresa da qual o Paulo Cury faz parte. Apenas para deixar claro aqui para quem está nos acompanhando, pegou a entrevista no meio do caminho. Agora, Paulo, erros mais comuns que vocês já viram e conhecem pela própria experiência que tem nesta área? Eu acho que o principal, Milton, é o empresário não se preparar para esse processo. É ele entrar num processo sem fazer a lição de casa. Isso é muito comum e eu acho que é o erro mais assim, crítico para o empresário que ele pode cometer. Talvez nós sejamos redundantes, mas eu vou perguntar. Quer dizer, o que é a lição de casa neste caso? É aquilo que você nos falou lá no início? A lição de casa é, primeiro, eu avaliar por que faz sentido eu fazer um negócio como esse, o que eu tenho de valor no meu negócio, o que eu tenho de expectativas de crescimento, de rentabilidade para o meu negócio, para onde o meu negócio vai, quais são as potenciais sinergias que eu vejo com um potencial comprador, quanto vale o meu negócio, por que ele vale isso, porque cada negócio tem um valor diferente que depende muito do quanto ele vai crescer, de qual que é a rentabilidade, qual que é o mercado que ele está inserido e também o porte. Porque você tem empresas menores que têm um grau de risco maior do que, por exemplo, uma empresa de capital aberto. E, obviamente, essas empresas, quando você faz uma avaliação, que, por exemplo, você use um método de fluxo de caixa descontado, a gente projeta o fluxo de caixa dessa empresa para 5, 7 anos e a gente traz esses fluxos a valor presente, a gente usa uma taxa para descontar o futuro. E quanto menor a empresa, ou mais arriscado o mercado, maior vai ser essa taxa, é natural. Você tem empresas que abriram o capital na Bolsa, que quando elas chegaram na Bolsa, elas tinham uma taxa de desconto maior do que é hoje, porque são empresas mais conhecidas, que têm governança, que já têm um porte maior. Então, só voltando, acho que primeiro essa questão de não se preparar. Depois, é o empresário ficar à deriva do processo. É o empresário não ter controle do processo, um controle no sentido de eu estou num momento que vão fazer uma due diligence na minha empresa, então vamos colocar no contrato qual que é o prazo para essa due diligence. São 30 dias, 45 dias, vai depender muito do porte da empresa.
Eu vi um caso de um empresário que uma multinacional ficou durante um ano fazendo um due diligence na empresa dele, depois não compraram a empresa dele, ele ficou frustrado, ele ficou preocupado porque essa empresa teve acesso a todas as informações e foi um erro dele, porque ele deveria ter travado o processo, estipulado prazos muito objetivos. Isso já está definido naquele documento inicial que nós temos que assinar quando começamos a negociação. Isso está definido no segundo documento, que é a proposta não vinculante. Aí sim você vai estipular, vamos fazer um due diligence, qual que vai ser o prazo, como é que a gente vai operar. Hoje, por exemplo, você tem empresas que, de forma segura, você coloca todas as informações de um vendedor para que os compradores possam acessar e o vendedor ele tem controle de quem está acessando quais documentos, quando, como, que é muito importante. Então esse é um processo que você precisa ter muito controle. Porque quando você vende uma empresa, você vai precisar abrir a tua empresa para o comprador. E você precisa abrir da forma certa, no momento certo e para o comprador certo, né? Você falou então, por exemplo, até aqui, 2 erros que devem ser evitados. Primeiro deles é não ter planejamento para aquilo. Se planejar, se preparar, fazer a lição de casa. Segundo, não acompanhar de forma mais próxima todo esse processo, se afastar desse processo. Temos mais erros aí a Temos mais cometer? 2 que eu diria. O terceiro é quando o empresário ele tem uma postura agressiva ou não construtiva na negociação. Essas são Qual dos empresários? o vendedor. O vendedor. Ou seja, o comprador, mas qualquer uma das pontas, porque esse é um processo longo, é um processo cansativo, é um processo emocionalmente muito forte, porque por mais que você vá fazer um bom negócio, sempre quando você vai vender a tua empresa, você tem dúvidas se esse é o melhor caminho, se faz sentido, você tem outros sócios, você tem a tua família. Então, isso é um processo que ele sempre é muito, vamos dizer, emocional. Então, acho que tem que tirar essa emoção ao longo da negociação. E, por fim, que eu brinco, é acreditar no Papai Noel. É aquele cara que acha que o negócio dele vale bilhões. Mas ele acha por um achismo, ele não tem um racional por trás disso. Porque qualquer um que vá comprar uma empresa, ele sempre vai fazer uma conta, até porque o comprador, quando ele faz um investimento numa empresa, ele vai, depois de 3, 4, 5 anos, ter que prestar conta para o acionista dele que aquele retorno sobre o investimento dele foi bom. Então, ninguém vai fazer uma compra sem pensar, sem avaliar e sem refletir. E, às vezes, a gente vê na mídia casos como o Facebook que comprou o Instagram por 1 bi. As pessoas falam, meu negócio vale 1 bi. Depende. Acho que é muito... Esses são casos, assim, é exceção de exceção de exceção. Nesse segmento ao qual você se referiu agora, falamos de Facebook, de Instagram, nessa área, ainda os valores são difíceis de serem percebidos realmente? Quanto vale cada um desses negócios? Se trabalha muito ainda assim, de uma forma pouco objetiva? Sempre quando você fala de uma nova tecnologia, de um mercado novo, é mais difícil de você ter parâmetros. Isso é fato. Tanto que eu lembro que, mais ou menos, acho que foi em 2000 e pouco, o Santander comprou a Patagon, que era um site financeiro, por $500 milhões. Depois o Santander, ele simplesmente zerou essa compra no balanço deles. É como se ele disse, olha, eu fiz um mau negócio, ele teve um prejuízo da operação inteira. Então acontece, mas são casos muito específicos, são momentos de ruptura, são momentos de novos negócios. Por outro lado, é difícil um comprador que queira entrar e comprar uma empresa num mercado absolutamente novo, numa tecnologia nova. Ele sempre prefere esperar um pouco mais, até para ver o que vai acontecer. Geralmente você vai ter um fundo ou um investidor de risco que vai comprar um pedaço e depois comprar um pouco mais. Que até, pegando o gancho, Milton, que eu acho que é importante a gente discernir que tem 2 tipos de compradores. A gente tem um comprador estratégico, que, por exemplo, o Itaú, comprando a Credicar, é uma empresa que compra uma outra empresa do seu próprio mercado. E a gente tem os compradores financeiros, que são fundos de private equity, fundos de venture capital. E também, com cada comprador, a gente tem uma abordagem de negociação e discussão diferente, porque as motivações de compra são diferentes. Porque um comprador financeiro, ele entra num ativo
e ele vai buscar crescer muito essa empresa, mas ele precisa sair uma hora. 5, 7 anos ele precisa sair. Muitas vezes ele tem uma saída via um estratégico. Então a gente precisa ter esse discernimento. Você chamou a atenção aqui, você citou essa compra do Itaú, a compra da Credicar pelo Itaú, e essa parece aquela compra lógica. A gente enxerga com facilidade o porquê da compra da Credicar pelo Itaú. Estão ali no mesmo ramo. Que negócio um empresário tem que pensar em comprar? Quer dizer, na hora que ele pensa assim, eu quero me fundir a alguém, ou eu quero comprar, quero expandir o meu negócio. Quer dizer, o que ele deve procurar? Que critérios ele tem que usar? Esse é um bom ponto. Acho que, em primeiro lugar, ele precisa ver o que ele não tem que essa empresa que ele queira comprar pode trazer de benefício para ele. Por exemplo, será que é uma empresa que tem muitos produtos inovadores no pipeline, quer dizer, coisas que podem chegar no mercado que ele não tem acesso? Será que é uma empresa que tem uma presença regional que eu não tenho? Ou que tem um canal de distribuição muito forte que eu não tenho? Então, o que me falta que essa empresa tem que eu deveria comprar? Acho que essa é uma primeira avaliação bastante importante. E não necessariamente tem que fazer parte do mesmo segmento que eu faço. Não, se, por exemplo, imagina que eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa de aviação, eu quero entrar num negócio de carga multimodal, eu quero ter aviação, transporte. Para que eu chegue nessa minha estratégia, eu precisaria ter uma transportadora. Aí pode fazer sentido se você vai entrar num novo mercado, mas um mercado que seja sinérgico, porque é muito difícil você ter um movimento de compra onde é um mercado totalmente não sinérgico, do tipo, eu tenho uma transportadora e eu quero entrar no mercado de cinemas, por exemplo. Então, esse também é um ponto. Se eu quero expandir o meu mercado, se eu quero entrar num outro mercado sinérgico, que eu não tenho um pé lá dentro e que isso pode me ajudar a acelerar essa entrada. Estas regras sobre as quais nós estamos falando aqui, que tratam de aquisição, fusão, compra, venda, elas valem tanto para as grandes corporações como para as pequenas e médias empresas? Obviamente, quanto maior a empresa, o grau de complexidade ele é maior. Você tendo pequenas empresas, você vai ter uma complexidade menor dentro dessas operações. Mas eu já vi muitos casos de empresas de capital aberto comprando empresas médias, que são empresas muito estruturadas, comprando empresas de 60 milhões de faturamento, 50 milhões. Então também depende muito de quem está envolvido no processo. Mas a complexidade aumenta pelo tamanho dos negócios. Isso é fato. No Brasil, nós temos regras muito claras para essas questões. O CAD, por exemplo, através até do SuperCAD, que foi criado agora, no ano passado. Foi no ano passado. No ano passado. Eles impõem regras muito claras nessa Você tem nessa regras questão? claras para segmentos específicos que geralmente valem para os negócios de maior volume, negócios maiores, onde você tem uma questão concorrencial mais relevante. Para os negócios menores, que envolvem empresas médias, dificilmente isso se aplica. Mas, eventualmente, pode se aplicar, depende muito do porte. Bom, nós estamos fechando aqui a nossa conversa do mundo corporativo e eu gostaria que você deixasse um recado às pessoas que estão nos acompanhando, quer dizer, muitas vezes pequenos, médios empresários que estão aí e começam a enxergar a possibilidade de expandir o seu negócio, seja se unindo a alguém ou mesmo até vendendo o seu negócio, buscando outros caminhos. O que você deixa de recado final para estas pessoas? Em primeiro lugar, que o empresário ele faça a gestão do seu negócio como se ele fosse vender a qualquer momento. Que eu acho que isso ajuda o empresário a buscar maximizar o valor do seu negócio o tempo todo. Depois, não ter preconceito com relação a isso, porque geralmente as pessoas falam, não, eu não vendo nada, eu sou contra vender. Pode ser muito bom você ficar sócio de um negócio muito maior, você alavancar o seu negócio. Isso é muito positivo. Fazendo uma analogia aqui em cima do que você está fazendo, tem que fazer como o dono do carro. Ele tem que cuidar do carro o tempo todo. E não como muitos fazem, que só vão dar aqueles ajustes no carro antes de vender. Ou seja, ele passa a vida inteira com o carro, não cuida, mas na hora de vender ele manda arrumar o carro para ficar bonitinho para entregar para o outro. Faça isso desde o início. Essa é uma boa analogia. É a questão que eu te falei de não ter medo e, por fim, se preparar, caso esse processo venha bater na sua porta.
Tá bom. Paulo, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco, trazer aí parte dessa experiência que vocês adquiriram no trabalho dentro da Condere. Muito obrigado e até uma nova Eu que te oportunidade. agradeço. Obrigado. E a você que nos acompanhou aqui no Mundo Corporativo, mandou perguntas também, ou esteve aí nos assistindo da internet, nosso agradecimento. Lembrando que toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, você pode participar do Mundo Corporativo com perguntas, acompanhando ao vivo. O programa depois é reproduzido aos sábados no Jornal da CBN e fica à sua disposição também no nosso canal no YouTube. Além disso, nós temos um grupo lá no LinkedIn, no qual você pode entrar, deixar sugestões para nós, pode deixar perguntas muitas vezes, mas principalmente compartilhar o que você pensa sobre esses temas com seus colegas nas redes sociais. Faça isso e certamente nós estaremos ampliando o conhecimento nessa área. Combinado? Muito obrigado